Olá, queridos alunos, professor Felipe Custódio, mais uma aula aqui de Química no Desenrolado. O assunto que a gente vai estudar nesse momento é o assunto de separação de misturas. A gente vai ver nesse vídeo algumas separações de mistura e no outro momento a gente vai complementar a separação de misturas. É muito comum, quando a gente está estudando alguns assuntos da química, a gente fazer a seguinte pergunta: por que eu estou estudando isso mesmo, hein? Será que isso tem alguma coisa a ver com a minha vida? Será que isso vai servir para o meu cotidiano? E a gente desenrola aqui para você e mostra que, na verdade, separação de misturas tem tudo a ver com o seu cotidiano. Vamos falar aqui de alguns métodos de separação de misturas, começando com o método da filtração, que é aquele método que é utilizado para separar uma mistura heterogênea envolvendo sólido e líquido, né? Todo mundo conhece o método de filtração, você coloca lá um filtro, retém o sólido nesse filtro e o líquido acaba passando. Em laboratório, isso é muito comum, mas no nosso dia a dia também. Quando você está preparando um café, o que é que você está fazendo? Quando você está usando o coador, ou então se for na cafeteira elétrica, que você usa um papel de filtro, onde esse papel vai reter o sólido do café que não ficou dissolvido no líquido. Então, na preparação do café, a gente está utilizando esse método da filtração. Um outro método de separação importante também é o método da levigação. Na levigação, você vai fazer o quê? Vai passar uma corrente de água e vai conseguir separar dois sólidos. O sólido menos denso, ele é arrastado pela água, e o sólido mais denso, ele fica retido lá no recipiente. Isso é muito comum nos garimpos de ouro. Vocês já devem ter visto, nos garimpos eles usam uma ferramenta, assim, uma ferramenta redonda que é chamada de bateia. Então muitas vezes no leito do rio vem lá ouro, mas misturado com ouro vem pedra, terra, outros minérios. E aí normalmente o que é que os garimpeiros fazem? Depois que eles têm aquela mistura lá de ouro com terra, com outros minérios, eles colocam mercúrio. E aí o mercúrio vai se ligar ao ouro, formando uma liga metálica que a gente chama de amálgama de ouro. Essa liga metálica ela é extremamente densa, tem uma densidade muito alta. Então, joga o mercúrio, mercúrio forma a liga metálica com ouro. Depois, o que é que os garimpeiros fazem? Jogam uma corrente de água. Quando essa corrente de água é jogada, como a liga metálica é muito densa, essa corrente de água vai arrastar areia, pedra, outros minérios, e lá na bateia vai sobrar apenas a liga metálica de ouro mais mercúrio. No final, o que é que os garimpeiros fazem para obter o ouro puro? Aquecem essa liga. Quando eles aquecem, o mercúrio vai embora e o que sobra é exatamente o ouro. Então, em uma das etapas da garimpagem do ouro, é utilizado esse método de levigação, que é jogar uma corrente de água para arrastar os sólidos menos densos e ficar o sólido mais denso. Um dos motivos que faz com que nos garimpos a questão da poluição seja uma questão problemática é exatamente a utilização do mercúrio. O mercúrio é um metal tóxico e é um metal pesado, além de ser bioacumulativo. E muitas vezes lá nos garimpos eles não têm o cuidado da rejeição desse mercúrio, como isso vai ser jogado no meio ambiente. Então é uma problemática que precisa ser discutida lá nos garimpos de ouro. Outro método de separação de mistura que a gente pode falar aqui também é a ventilação. É parecido com a levigação, só que ao invés de jogar uma corrente de água, vai ser jogada uma corrente de ar, muito utilizada na produção de arroz. O arroz, quando ele é colhido, ele vem com uma casca, e aí primeiro tem que tirar aquela casca. Agora imagine muitas toneladas de arroz, você tirar e separar a casca do grão de arroz. É muito trabalhoso. O que é que os caras fazem? Pegam ventiladores imensos, são ventiladores mesmo, e aí joga a corrente de ar. Esse ar do ventilador vai levar as cascas e o que vai sobrar é exatamente o grão de arroz, e aí esse grão acaba sendo depois comercializado. Então, na produção de arroz se utiliza muito o processo de ventilação. Imantação, imã. Aqui no caso eu vou utilizar um imã. Esse imã vai acabar separando uma substância que é atraída pelo imã de uma outra substância que não é atraída pelo imã. Isso é clássico na indústria de minério de ferro. O ferro é uma substância fortemente atraída pelo ímã. Então, quando você encontra esse minério de ferro na natureza, ele está misturado com uma série de outras substâncias. Então, os caras vão com tratores, com grandes ímãs, colocam o ímã lá e o ímã consegue extrair o minério de ferro daquela região onde existem outras substâncias misturadas
ao minério de ferro. Então, o processo de imantação muito importante, lembrando que o Brasil é o maior exportador de minério de ferro do mundo. Daí isso tem uma importância significativa para a gente. O processo de evaporação é aquele processo que a própria ação do calor do sol, da temperatura do sol, vai fazer com que a água evapore e vai sobrar os sólidos, né? Muito comum nas salinas, para se obter sal a partir da água do mar. O processo de decantação é aquele em que a gente vai deixar com que a gravidade faça com que algumas substâncias mais densas acabem ficando no fundo do recipiente, pode ser um sólido, pode ser um líquido, e a substância menos densa fica na parte posterior, na parte superior, desculpe. Muito comum no tratamento de água. Uma das etapas do tratamento de água utiliza-se exatamente o processo de decantação. Inclusive, já tem uma aula de tratamento de água aqui no site do Desenrolado. Procure que você encontra. E a centrifugação é uma decantação acelerada. Você vai colocar a mistura que você quer separar dentro de uma centrífuga. Essa centrífuga vai fazer com que o processo de decantação seja bem mais acelerado do que a decantação que ocorre apenas pela ação da gravidade. Onde é que a gente usa a centrifugação? Lá nos laboratórios de exame de sangue. O sangue ele é uma mistura heterogênea, ele tem o plasma e tem o soro. E é muito demorado para você esperar que essas duas fases do sangue se separem. Então, normalmente pega lá o tubinho de ensaio, né, que a gente retira o sangue, coloca dentro de uma centrífuga, faz essa separação mais rápida e aí se faz as análises clínicas que precisam ser feitas. Então, perceba que esse é um assunto que está presente no seu cotidiano, seja no café que você está tomando, seja no brinco, no relógio que você está utilizando que tem ouro, porque isso está presente, seja na produção de arroz que a gente consome diariamente, no minério de ferro, salinas, ou seja, separação de misturas é um tópico totalmente presente dentro do nosso cotidiano, ok? Valeu, galera, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.